Bom dia a todos os irmãos que estão acompanhando de forma virtual a nossa escola dominical, e como temos avançado ao longo do mês de janeiro, ficaremos até março sobre o livro de Pentateuco. Hoje pela manhã falaremos a respeito da lição 5. O tema a ser abordado será a lição 5, por título E viu Deus a aflição do seu povo. De primeiro momento, esse livro vai tratar a respeito de um Deus que promete o que cumpre. E então, pela misericórdia de Deus, Ele atendeu ao seu próprio chamado, ao qual Deus havia falado com Abraão, que o povo de Israel seria escravizado, estaria numa situação deplorável, sem uma condição de sair dela. Porém, Deus resgata o seu povo, dizendo que o Deus que promete, que promete é o Deus que cumpre, que faz acontecer as suas promessas. E então, nós adentramos no livro de Êxodo, nos damos conta de que o povo de Israel estava escravizado no Egito. Mas para falarmos um pouco dessa libertação de Deus ao povo de Israel, precisamos relembrar um pouquinho do que aconteceu antes. Jacó, posteriormente foi chamado de Israel. Ele tinha 12 filhos, e um desses filhos foi José. A história está em Gênesis, e um dos seus filhos recebeu em sonho de que ele seria superior aos seus pais, aos seus irmãos, e Deus tinha uma grande missão para ele. Mas só que esse sonho, essa promessa de Deus a José, se deu em meio às adversidades. José quase foi morto pelos seus irmãos, José foi humilhado por seus irmãos, tentaram tirar a sua vida, e então o seu irmão mais velho, Rúben, impediu dos seus irmãos tirarem a sua vida, e resolveram levá-lo como escravo. E uma caravana que estava indo sentido ao Egito comprou ele como escravo, e o Senhor, um dos grandes lá do Egito, trouxe ele para ser escravo em sua casa, Potifar. E dentre a injustiça que ele teve de ser preso injustamente, de ser esquecido na prisão, várias situações ocorreram na vida de José, até se cumprir a promessa de que ele estaria num patamar superior aos seus irmãos, Deus provendo tudo o que ele havia prometido. E então passaram-se os tempos, 16 anos, entre o sonho ao cumprimento da promessa de que abaixo de Faraó, um dos homens mais poderosos do mundo, e o reino mais potente que tinha na época, José, então ali, se tornou governador. Ele interpretou os sonhos que o rei tinham ali, e ninguém soube responder. E então Deus usa esse homem José para transmitir a revelação de Deus do sonho. E nós vemos que José, então, ele se torna governador. E posteriormente ele quer saber como que está os seus irmãos, a sua família. Aparece uns dos seus irmãos lá no Egito, saíram lá de Jerusalém para saber se tinha comida, porque estavam numa situação bem precária de comida, passando fome. Houve 7 anos de pura escassez, nada se plantava. E então eles foram buscar, para não morrerem de fome, buscar comida no Egito, e lá foi atendido por José, e os seus irmãos não o reconheceu. E então a palavra nos diz que ele se tornou governador, muito querido por Faraó.
e então ele traz os seus irmãos para o povo, para o Egito. A Bíblia nos diz que foram 70 pessoas, entre o seu pai e a sua mãe já falecida, entre o seu pai e os seus irmãos, e aí cunhada, cunhadas e os seus sobrinhos, toda a família, chegaram em 70 pessoas para o Egito, e ali foram muito bem cuidados, e passaram-se o tempo, os anos, e então Faraó faleceu e se levantou outros faraós, e se passaram um tempo, e esse povo chamado de Deus, escolhido por Deus, né, nós vimos na lição anterior, os patriarcas, né, Abraão, Isaque e Jacó, Deus levantando desde Abraão, que falou que da descendência dele seria uma multidão de povo, e então Deus foi criando nas descendências de Abraão, até chegar aqui, nesses 70 pessoas aqui, e ao qual passaram-se mais de 400 anos, já com aproximadamente entre 2 a 4 milhões, não há uma definição certa da quantidade de judeus que estavam no Egito, então entre 2 e 3 milhões e meio é mais aceitável essa quantidade de judeus que estavam no Egito, e então Faraó ficou muito preocupado, porque pensou assim, olha, é muito judeu que está aqui no meio de nós, então a forma de nós termos domínio maior sobre eles é colocando eles como escravos. E então um povo, uma nação, né, mais de 2 milhões de judeus, já não conhecia mais o Deus Todo-Poderoso. Eles estavam adorando a muitos deuses. Então a forma ao qual Deus usa as pragas ali, cada praga que Deus mandou para libertar o povo, tinha um significado na vida do povo de Israel também, com aqueles deuses que estavam impregnados em suas adorações no meio do povo de Israel. Um povo que deveria ser exclusivo de Deus, já estava totalmente disperso, adorando vários deuses, já se envolvendo com a cultura egípcia, e então esse povo se tornou escravizado por 400 anos. Eles já não tinham mais liberdade, não sabiam o que era ser livre, e então foi esse contexto que Deus registra, um momento milagroso que Deus resgata o povo de Israel da escravidão. E algo que nos chama a atenção, a gente precisa refletir aqui, meus irmãos, você que está acompanhando, com toda certeza, se não houvesse o resgate de Deus nesse momento aqui, não chegaria a salvação aos dias de hoje. Não chegaria a descendência de Davi, a descendência ao qual viria Cristo, o Salvador do mundo. Ou seja, a salvação não teria chegado até nós se não fosse a intervenção divina na vida do povo de Israel, ao qual não mereciam. Eles não estavam arrependidos, eles não estavam ali contritos pelos erros, reconhecendo que eles estavam diante, como Israel, como povo, distante de Deus, mas Deus ainda assim, mesmo na lama, mesmo no pecado, Deus resolve trazê-los de volta e prometer tudo, uma terra que manava leite e mel, que teria um reino de paz, prosperidade, e assim Deus cumpriu tudo. E o livro de Êxodo, ele vai trabalhar basicamente 2 temas, que é a saída, a libertação de Deus do povo de Israel no Egito, e Deus começa a legislar, Deus começa a trazer leis, ordens para o povo de Israel se portarem diante de Deus. Um povo pecador diante de um Deus puro e santo. E então Deus começa a dar ordens de como eles deveriam adorar a Deus, de como eles deveriam se portar diante dos homens e diante de Deus, e também como que eles deveriam se devotar a Deus. Qual era a forma de adoração, sacrifício, nós encontraremos no livro de Êxodo, falando sobre essa questão. Então, uma vez que Deus
retira o povo de uma forma totalmente sobrenatural, ao qual, pelas vias humanas, seria impossível o povo de Israel sair pela porta da frente, literalmente, daquele reino, e Deus intervém na história. Nós veremos um pouco sobre esse contexto. E então, o ponto 2 da lição vai falar sobre o cativeiro de Israel. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Você vai abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 15, do verso 13 ao verso 16. Gênesis capítulo 15, do verso 13 ao 16, está escrito assim: Então o Senhor disse a Abraão: Esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo. Eu não sei o que passou na cabeça de Abraão nesse momento. Abraão nem filho tinha. Já estava acontecendo a promessa de que teria um filho, de que teria multidões, mas talvez eu fico a imaginar aqui Abraão entristecido, porque ele soube antecipadamente que a sua própria prole, os seus descendentes, seriam rebeldes contra Deus, se voltariam contra Deus. E então Deus fala: olha, Abraão, eu sei que você não vai vislumbrar isso, eu sei que você não se decepcionará como eu me decepcionarei, mas o seu povo, o meu povo que chegará através de você, se rebelará contra mim, mas eu não deixarei impune. E aí a gente vê todas as nações que Deus permite ser instrumento de Deus de disciplina, eles também sofreram consequências. Ao mesmo tempo, Deus permite o mal na vida de Israel, mas ao mesmo tempo Deus promete que não ficaria impune aquelas pessoas com maldade no coração, o que fizesse contra o próprio povo de Israel. E então a gente vê desses 70 pessoas já se tornando uma multidão, entre 2 a 3 milhões de judeus. E então acontece esse fato da necessidade de saírem de lá. Então Deus, todo o plano de Deus, toda a promessa de Deus, tem tudo arquitetado por Ele, tudo projetado por Ele. E então Deus levanta, como vê no ponto 3, sobre a vida de Moisés, o líder da redenção do povo de Israel. Um homem que não tinha estrutura nenhuma para comandar, por mais que a revista fala aqui que ele foi preparado por Deus, mas preparado 100% ele não estava. E você olha as histórias bíblicas, todos os grandes projetos de Deus, Deus contou com homens e mulheres que não tinham a capacidade plena para realizar os seus feitos, para mostrar que quem direciona tudo é Deus. Deus apenas quer fé e obediência ao projeto que Deus tem para a humanidade e para todas as pessoas. Quando nós olhamos o livro de Hebreus, os heróis na fé, a própria passagem ali no capítulo 11 vai dizer que todos eles não vislumbraram, não desfrutaram da promessa, morreram antes de se cumprir, porém pela fé, crendo que de fato Deus estava naquele negócio, eles decidiram sair, como Abraão. Abraão, eu quero que você saia da sua terra, saia de onde você está e
e apenas me siga, porque eu tenho um projeto para você. E ele não perguntou, não indagou, não questionou a Deus, ele apenas, por fé, creu que era Deus que estava falando com ele e obedeceu e foi e seguiu ao chamado. E então Deus levanta um homem, um judeu, que já era para ter nascido morto, né? Pelo crescimento dos judeus, houve uma ordem de Faraó de mandar matar todos os machos, né? Todo o recém-nascido masculino, e sacrificasse. E então as parteiras não quiseram obedecer, e então a sua irmã tomou a decisão de jogar no rio. Então ele tomou a decisão de matar, né, as crianças que já tinham nascido, e tirar a vida para não procriar mais judeus. E então Deus, conduzindo a história da vida de Moisés, permite que a sua mãe, junto com a sua irmã, monte um cesto, prepara um cesto para que ele pudesse sobreviver de forma, por providência divina. E justamente Moisés vai cair na mão da filha do Faraó. E essa criança cresce, né, junto com a sua mãe. Ali fala que a mãe pediu para cuidar e ela aceitou, sem saber que era a mãe dele. E então ele conheceu toda a cultura, todas as artimanhas do Egito. Ele teve o seu nome, né? Moisés é o nome egípcio. Então ele teve toda a sua cultura por 40 anos. Ele teve lá, mas o sangue judeu rolava sobre suas veias. E então ele começou a ficar indignado quando ele começou a se deparar com o seu próprio povo do lado de fora do palácio, sofrendo, morrendo, trabalhando forçadamente até a morte. E então ele mata um egípcio que estava maltratando os judeus, e descobriram. E então ele foge para o deserto por 40 anos. E a palavra de Deus diz que ele ficou em Midian, né, uma parte desértica, e ele por 40 anos até receber o chamado de Deus. E a própria Bíblia diz que ele mesmo fala, se sente incapacitado. E de fato, meus irmãos, qual de nós estamos preparados para obedecer ao chamado de Deus e seguir os seus conselhos? E muitas das vezes nós cantamos, né, muitos hinos de missões: eu vou, me leva que eu vou, que eu quero fazer a tua vontade, aonde quer que for, eu estou pronto a ir. E muitas vezes, quando vem o chamado, nós nos acuamos porque pensamos no trabalho, porque pensamos na família, porque pensamos em tantas outras coisas, e a vontade de Deus vai deixando para trás. O plano de Deus nós particularmente esquecemos e atrasamos o projeto de Deus para a humanidade. E nós vemos isso no próprio povo de Israel. Um percurso, como eu falei lá na primeira lição, um percurso que durava 3 meses, com um espaço suficiente, tranquilidade, levou mais de 40 anos para atravessar o deserto por pura rebeldia do povo de Israel. E então a gente percebe que Deus é o dono do jogo. Precisamos estar bem claro, meus irmãos, que aquele que se diz filho de Deus, aquele que toma a atitude de se tornar filhos de Deus, precisa entender que a regra do jogo pertence a Deus. Por isso que Paulo vai dizer: olha, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Olha, aquilo que era eu, agora já não é mais. Antes do meu desejo, da minha vontade, será os desejos e a vontade do Pai. E muitas vezes, se formos ser sinceros conosco, vamos perceber que estamos vivendo muito mais o nosso eu do que os planos de Deus para a humanidade, para a igreja local, para nossas vidas muitas vezes. E nós vemos que Deus, ele não queria um povo somente por ter. Deus escolheu lá em Abraão
um povo para ser exclusivo dele. E por isso que ele vai começar, uma vez que ele tira o povo de uma forma milagrosa, sobrenatural, abrindo o Mar Vermelho, e precisava disso, precisava ser de uma forma sobrenatural para aqueles judeus que nunca tinham ouvido falar de Deus, já havia esquecido, 400 anos, já não tinham conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Precisou Deus permitir a libertação dele de forma miraculosa, sobrenatural, para eles começarem a perceber que o Deus que estava conduzindo o seu líder Moisés, e o Deus que estava conduzindo eles, era um Deus todo-poderoso. E por isso que você vê, nós falamos que as roupas não se desfaziam nesse tempo todo. Quando era muito calor, tinha uma nuvem de sombra. Quando era muito frio à noite, sempre se levantava de uma forma sobrenatural colunas de fogo para aquecê-los. E eles precisavam muito de fé e obediência. Tanto a Moisés como líder, como o povo de Israel conduzindo. Por isso que a gente vê muitas formas sobrenaturais acontecendo para que eles tomassem conhecimento de que o Deus que estava ali era o Deus que estava plenamente com eles e era o Deus Todo-Poderoso. E então nós vemos também a respeito de Deus começar a criar leis de adoração a Deus. Como que eles deveriam se portar diante de Deus. Como que eles deveriam se portar diante dos homens. Qual o sacrifício, como que eles poderiam oferecer o seu máximo ao Deus Todo-Poderoso. Então Deus cria várias leis, que muitas não são para nós, foram específicos para o povo de Israel, mas a lei moral ainda continua para nós. E então Deus deixa registrado ali tudo o que eles precisavam para, após a saída do Egito, indo para a terra prometida, ao qual Deus lhe daria futuramente um povo santo, puro, exclusivamente dele. E aqui tem, se você olhar na revista aí, vamos ler juntos para pensar e agir. Deus é santo e espera que o seu povo seja santo. Essa santidade prática deve governar toda a nossa vida. Irmãos, infelizmente, não é o que a gente tem visto nos dias de hoje. Aquilo que estamos ouvindo como evangelho está sendo cada vez mais banalizado. As pessoas que diziam ser cristãos não têm referência nenhuma de ter sido salvo em Cristo Jesus, vivendo uma vida que realmente não faz a diferença. A intenção de Deus lá, de resgatar, primeiro em Adão, vamos começar por Adão e Eva, quando Deus criou eles, e dali seria sua descendência, todos eles seriam pessoas santas, que refletissem a imagem e a glória de Deus. Porém, esse plano foi desfeito por causa do pecado, e depois disso o homem se tornou muito difícil seguir adorando a Deus, cultuando como realmente deve ser feito. E então o Deus ainda hoje é um Deus que requer santidade de nossas vidas. Eu lembro rapidamente de uma história em uma igreja batista, onde houve um acampamento para jovens e adolescentes, e tinha uma menina que ela estava possessa, endemoniada, todo final de semana, sexta, sábado, domingo, e quem estava ali viu que era uma possessão, eram muitos demônios que estavam ali, não somente na menina, mas rodeando todo o acampamento, uma situação muito deplorável, e basicamente o diabo estava zombando de todos eles ali. E então tinha 15, 20 pessoas tentando segurar a menina, que estava possessa, mas ninguém tinha força com ela, porque era algo assim surpreendente. E o pastor se deu conta. O pastor se deu conta e falou assim: gente, quem aqui não está em comunhão plena com Deus, vai para o seu dormitório.
vai dormir, vai orar aonde você estiver, mas só fica aqui quem realmente estiver em plena comunhão com Deus, está em plena comunhão com Deus. E ali, irmãos, até pessoas do louvor ficaram ali, o diabo literalmente zombou da cara dele, falando os pecados que eles estavam cometendo, e depois, alguns meses depois, veio à tona tudo aquilo que ele havia falado, o diabo havia falado ali, não foi mentira, sucederam, eles foram excluídos da igreja, enfim, foram situações difíceis, e muitas das vezes, e eu falei aqui numa pregação aqui, meus irmãos, que a estratégia de Satanás não é tirar os crentes da igreja. Eu percebo que a estratégia dele é fazer com que nós estejamos sem fazer diferença, anestesiados na igreja, porém sem fazer a diferença no reino de Deus. E então, isso tem muito a ver com a santidade, com a disposição de eu e você querer realmente se esforçar para ter uma vida pura e limpa diante de Deus. O ponto 2 aí, para pensar e agir. A vida pertence a Deus, e por esta razão jamais devemos pensar que podemos deixar a Deus à margem do que estamos fazendo. Ele tem interesse em tudo aquilo que nos envolve. E de fato aconteceu. Por 400 anos o povo de Israel viveu ao seu bel prazer, sofreu as consequências. E então Deus estava ensinando, olha, agora é todo o meu projeto, é todo o meu plano, é tudo aquilo que eu estabeleci. E a Bíblia, ela nos deixa esses exemplos negativos de como nós não devemos fazer ou seguir esses passos. E todas as vezes que a gente olha o povo de Israel sofrendo, padecendo, você pode ter certeza que tem a intervenção de Deus sobre esse povo que já não mais vive adorando a Deus. É triste, meus irmãos, a gente olhar uma história que está há mais de 3.500 anos antes da gente. Esse povo judeu no deserto, há mais de 3.500 anos antes de Cristo, antes de nós. E interessante que hoje a gente olha para o povo de Israel, o povo judeu, e a gente vê que todavia eles vivem errantes. Não com idolatria a vários deuses. Isso, o cativeiro na Babilônia resolveu esse problema. Depois do cativeiro da Babilônia, eles nunca mais tiveram recaídas em adorações a vários deuses. Porém, é um povo que todavia está à espera do Cristo, que já veio e que em pronto retornará para estabelecer todas as coisas. E triste saber que milhares e milhares de judeus, ao qual foi o povo original que Deus chamou, serão perdidos eternamente no inferno porque não creram na palavra de Deus. Depois se passaram vários outros anos e de novo aconteceu um povo que não seguiu as orientações de Deus, que não quis conhecer a vontade de Deus e estão dispersos. 3. A expiação do pecado requer o derramamento de sangue. O pecado não é uma coisa leve e sem importância. E eu quero fechar aqui e relembrar, meus irmãos, que Deus leva a sério o que Ele promete. Deus, Ele leva a sério aquilo que Ele estabelece como verdade. Deus não pode voltar atrás. Por isso que Deus tem que punir o homem pelos seus pecados, porque Ele não pode voltar atrás daquilo que Ele disse e estabeleceu. E então, por isso que a Bíblia diz que Deus, Ele precisa punir o pecador, porque Ele não pode voltar atrás da tua palavra. É triste quando a gente olha em Ezequiel 33, o próprio Deus falando, olha, por que vocês estão preferindo a morte, se eu tenho vida na minha mão para oferecer para vocês? Por que vocês preferem a morte do que a vida?
E então, para vermos que Deus trata as suas promessas como algo sério. E um desses exemplos está em Adão. Irmãos, uma simples ordem: não coma da fruta. Irmãos, aos nossos olhos parece uma coisa boba, uma coisa tola. Milhares de frutas. Pensa nas frutas que você conhece aí. Mamão, abacaxi, abacate, tudo já estava no jardim, já tinha existido, já estava já criado por Deus. Tudo. Ele não morreria de fome, os dois. E somente uma ordem Deus disse: olha, essa árvore que está no meio. E geograficamente Deus faz de uma forma que eles não tivessem dúvida ou errasse qual árvore seria, ó, que está no meio do jardim. Essa a única que eu quero que vocês não comam. E foi justamente essa que eles comeram, e a partir dali houve a morte eterna. Parece uma coisa tão boba. Poxa, Deus não tem paciência, Deus é tão rigoroso, mas Deus, Ele precisa punir as promessas que Ele deixou, a lei que Ele estabeleceu. E a Bíblia diz que Ele não varia, Ele não tem mudança, Ele não volta atrás daquilo que Ele estabeleceu e deixou como verdade nas Escrituras. E que esse livro de Êxodo você possa ler nesse ano que se inicia, você lê todo o livro e ver como que Deus foi fiel em cumprir a sua promessa, mas também o Deus que cumpre a sua promessa dando as bênçãos, é o mesmo Deus que cumpre as promessas punindo, quando realmente o povo não quer se voltar contra Deus. Nós veremos algumas lições à frente a respeito do livro de Levítico, aonde que vai falar a respeito da purificação do povo diante de Deus. E triste, meus irmãos, como que Deus leva a sério a questão da santidade. Desses entre 2 milhões a 3 milhões de habitantes de judeus, apenas 2 pessoas entraram na terra prometida. Todos eles morreram no deserto por rebeldia. E só entraram os descendentes dos descendentes. Triste, meus irmãos, saber que Deus prometeu tudo, ofereceu tudo, todos os recursos necessários para viverem bem, e não quiseram viver conforme a vontade de Deus. E fazendo uma aplicação final, será que você tem se submetido à vontade de Deus? Será que você tem olhado para as Escrituras e verificado? A Bíblia fala que errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Se você não lê a Bíblia, se você não estuda, se você não tem um conhecimento da palavra de Deus, como é que tu vai saber se a tua vida está indo bem? Se os teus passos estão sendo de acordo com a vontade de Deus? E que você possa refletir, pensar e avaliar se realmente você não tem vivido como esse povo de Israel. Às vezes nós podemos criticar: poxa, como pode? Eles vacilaram, quantas coisas Deus fez, e quantas coisas Deus fez por nós, continua fazendo, e ainda assim muitos dos cristãos não entendem que a nossa vida não pertence a nós, mas a de Deus. É triste nos dias atuais a gente ver membros, a gente vê igrejas que estão totalmente à parte da vontade de Deus. Agora está crescendo no Brasil uma moda que já está batido nos Estados Unidos, na Europa, igrejas que permitem homossexuais, homoafetivos, como membros de igreja, como em plena comunhão, porque Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus que abraça todos, que recebe todos, para não serem politicamente incorretos. Eles acabam indo na tendência da sociedade do que realmente olhar para as Escrituras e viver por ela e para ela. Estamos chegando a um tempo em que precisaremos, meus irmãos, tomar
com mais precisão a palavra de Deus e viver por fé. Chegamos no tempo do cristianismo, já na proximidade da vinda de Cristo, de que a Bíblia diz que o justo, ele precisaria viver pela fé para continuar sobrevivendo. E que seja esse o desejo seu, de dia após dia, querer tornar-se mais e mais e mais e mais parecido com Cristo Jesus, seguindo seus passos e desejando a eternidade, vivendo os seus dias aqui, ansiando, desejando já, aspirando o porvir, e que a sua vida seja cada vez mais entregue ao Deus Todo-Poderoso e crendo que tudo que você esteja passando, Deus é o soberano de todas as coisas. Que você não está sozinho em meio às adversidades. Que há um Deus poderoso e operante que está à disposição de você para lhe abençoar. Que Deus os abençoe. Estarei orando e finalizando a classe desta manhã. Pai querido, muito obrigado porque tivemos essa oportunidade de meditar na Tua Palavra, nesse livro de Êxodo, ao qual vemos a Sua intervenção no povo de Israel, que essa intervenção nos alcançou hoje, com a possibilidade de conhecer Jesus Cristo e nos entregarmos a Ele. Muito obrigado, Senhor, por relembrarmos, Senhor, da Tua Palavra e que possamos, Senhor, tomar essa decisão de sermos guiados por Ti, de não andarmos em rebeldia contigo, Senhor, mas seguindo a Tua Palavra, os teus desígnios, Senhor, e desejando cada vez mais tornarmos semelhante a Ti, e que a Tua graça e o Teu amor esteja sobre nossas vidas hoje e todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.